Gente boa, boa gente. Hoje é dia de conversa sobre a inculta e bela língua portuguesa. Intertextualidade. É disso que falaremos. Já percebeu que no seu bate-papo com a turma da escola, vez por outra na fala de alguém, você percebe um trecho de fala que já havia escutado antes? Sei lá, num filme, numa música, num livro, num outro bate-papo. Isso já aconteceu? Com certeza. Até porque todo texto, seja ele um Shakespeare ou um simples alô, é produto da criação coletiva. É bem verdade que nos sobram surtos de genialidade, ao fugirmos das leituras óbvias, sobretudo. Mas o fato é que somos frutos de muitas vozes, de muitos textos com os quais dialogamos em nossas existências. João Cabral de Melo Neto ilustra bem isso em seu poema Tecendo o Amanhã. Um galo sozinho não tece o amanhã. Ele precisará sempre de outros galos, e de outros galos, que com muitos outros galos se cruzem, os fios de sol de seus gritos de galo, para que amanhã, desde uma teia tênue, se vá tecendo entre todos os galos. Bravo! É dessa teia que estamos falando. Um texto abraça outro texto, compartilha elementos que eles são próprios e vão construindo a identidade da humanidade, este nosso eterno amanhã. Isso é intertextualidade. Grosso modo, é um diálogo entre textos. E, por favor, entenda aí, texto como o que pode ser lido. A imagem, por exemplo, é um texto. Diante da fascinante obra de Leonardo da Vinci, a Mona Lisa, o enquadramento da figura humana, o sorriso enigmático, a paisagem sugerida ao fundo, o olhar na pintura, são elementos por vezes retomados em outros textos, quer por deboche, quer por crítica, quer por merchandising, quer por validação. Mas são retomados. E isso marca a intertextualidade. Certamente, você concorda comigo a respeito do fato de que a compreensão desse diálogo entre textos pressupõe um universo cultural amplo e, em certas situações, complexo, visto que implica reconhecimento de obras ou de trechos diversos. Ou seja, à medida que se amplia a quantidade de mundo do indivíduo e, portanto, de suas experiências textuais, maior é a capacidade de leitura e de produção intertextual. Falar desse assunto é lembrar Canção do Exílio. Minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá. As aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. Gonçalves Dias se desfaz em maestria, exaltando a pátria distante, tornando-se emblema da primeira fase do romantismo brasileiro. Anos depois, Oswald dialoga: minha terra tem palmares, onde gorjeia o mar. Os passarinhos daqui não cantam como os de lá. Crítico, não? Óbvio que Palmares aí é uma referência imediata ao quilombo dos Palmares, ou melhor, à expressão do nacionalismo crítico traçado pelos modernistas que aí se revela. Mário Quintana quase faz um protesto ecológico e anuncia: minha terra não tem palmeiras e em vez de um mero sabiá, cantam aves invisíveis nas palmeiras que não há. E Drummond, sempre mais intimista, reflete sobre a distância da felicidade e declama: um sabiá na palmeira longe. Estas aves cantam um outro canto. Notou? Cada um desses textos, ainda que com intenções e recortes diferentes, retoma a Canção do Exílio, dando-lhe diferente modo de leitura. Este é um tipo específico de intertextualidade, denominado paródia. Vou repetir, paródia. Ela surge de uma nova interpretação, de uma desconstrução do texto já existente. Sua proposta é adaptar o original a um novo contexto, valendo-se em geral da fama já agregada pelo original, propondo em muitas ocasiões tons de risos e deboche. Isso acontece num dos grandes sucessos infantis da bilheteria americana, produzido pela DreamWorks, o filme Shrek. A personagem principal da trama, um ogro, lida com nomes consagrados da literatura infantil, já editados e reeditados pela Disney. São princesas, mocinhos, seres encantados, anões, heróis, vilões, e lá estão eles. Uma grande paródia. As personagens são desconstruídas e, por vezes, banalizadas em tons vorazes de deboche. Isso é intertextualidade.
Dois outros tipos de intertextualidade, bem mais simples, é claro, são a epígrafe e a citação. A primeira é uma frase ou uma menção curta, disponível no início dos livros, dos capítulos, dos poemas. Você já deve ter visto. É nada mais que um pequeno texto que dialoga com o texto antecedido, tendo por objetivo preparar o leitor para o tema que será abordado. Por incrível que pareça, a Canção do Exílio é também aí bom exemplo. Traz antes de si uma epígrafe, um texto do escritor alemão Goethe, que é um estímulo fantástico a conhecer as terras brasileiras. Já a citação é a transcrição de um texto alheio. Isso acontece em diversas ocasiões, por exemplo, na Bíblia. No capítulo 4 do Evangelho de Lucas, Jesus Cristo toma em suas mãos um livro e cita as palavras do profeta Isaías. O Espírito do Senhor é sobre mim, pois me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os humildes de coração, a pregar liberdade aos escravos e restauração da vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos e a anunciar o ano aceitável do Senhor. Notou? Um texto sendo útil a outro texto. Intertextualidade. Bem, ainda é possível citar a paráfrase. Nela, a intertextualidade requer talvez uma habilidade maior. Trata-se da transcrição de um texto, obviamente com outras palavras, sem a intenção de modificá-lo, ou mesmo de lhe entregar uma abordagem diferente. Resumir obras literárias, recontar histórias ou adaptar textos são exemplos de paráfrase. E isso cabe, por exemplo, a filmes que são adaptações de livros. Em alguns casos, a intenção de se realizar uma paráfrase não é consumada, e o texto acaba virando uma trágica paródia, em geral desagradando ao autor do texto original. Não são poucos os filmes que se referem a clássicos da literatura, tropeçando assiduamente no resultado final. Uma das mais sofisticadas adaptações que conheço chama-se Morte em Veneza, um drama baseado na obra de Thomas Mann. Vale a pena conferir. Boa indicação. E por falar em paráfrase, Renato Russo na música Monte Castelo é inesquecível. Ainda eu falasse a língua dos homens e falasse a língua dos... Observe que o texto cantado é a soma quase literal de outros dois textos. O capítulo 13 do livro bíblico de Coríntios e o inesquecível soneto de Camões. Ainda podem ser citados como casos de intertextualidade o pastiche e a tradução. O primeiro, grosso modo, é uma imitação do estilo de outros escritores, pintores, músicos, enfim, de artistas. Por ser visto a longas datas como plágio, cópia abusiva, descarada, o pastiche quase guarda-se depreciado como esta possibilidade de diálogo entre textos. Modernamente, alguns escritores já surpreendem como casos explícitos e raros, a exemplo de Fernando Sabino na escrita de Dom Casmurro do Machado de Assis. Já a tradução, esta sim é estimulada aos bandos, visto que viabiliza novos mercados de consumo, quer comercial, quer intelectual. O detalhe, e digo isso de convivência acadêmica, é que há também restrições para esse caso de intertextualidade. Algumas obras, quando traduzidas, se não bem traduzidas, perdem sua feição original, corrompendo até a intenção pela qual foi concebida. Traduzir Macunaíma, por exemplo, é fazer um parto no meio de uma final do campeonato baiano entre Bahia e Vitória, aos 42 minutos do jogo do segundo tempo. São muitas as matrizes regionais. A essência do texto passa pela natureza das palavras, pela intimidade de vocábulos que traduzem a nossa existência brasileira. E se traduzidos, dificilmente cumpririam o mesmo papel. Então é isso. A você, dedicação e sucesso. Bons intertextos. Fica com Deus e até a próxima.